E aí, quais são os nossos objetivos da palestra de hoje? É ressaltar como o DRE e fluxo de caixa são fundamentais para a análise financeira e tomada de decisão. Aqui a gente vai falar um pouquinho o que é DRE, o que é fluxo de caixa, relembrar, mostrar o que é para quem não conhece, ou relembrar os conceitos daquilo que a gente tem e fazer a distinção. O que é um demonstrativo de resultado, o que ele nos mostra, o que é um fluxo de caixa, o que ele nos mostra e como que isso pode gerar informações para os indicadores que a gente vai falar no workshop. A gente vai oferecer uma base sólida, né, para vocês conseguirem construir essas informações se já não as tiverem. E aí nós vamos conectar essa palestra de hoje com o nosso objetivo final, que é o workshop, que são os indicadores financeiros. Então, de antemão, eu já vou deixar uma tarefa para vocês para o nosso encontro, que é, eu gostaria que vocês trouxessem o demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa da empresa de vocês. Não pode ser de um mês só o demonstrativo de resultado. Uma semana? O demonstrativo de resultado é um período fechado, então vamos pensar no mês passado, no último mês fechado. E eu não quero aquilo que está na contabilidade, eu quero aquilo que é o de vocês, aquilo que é o financeiro mesmo, aquilo que é independente se tem nota ou não tem nota. Para que a gente consiga calcular os indicadores que a gente vai falar no workshop com base nos números de vocês. E aí, com esses indicadores, vocês vão começar a entender o que os números estão falando para vocês. O que é isso? Por que eu estou gerando esse resultado? O que ele está me dizendo? O que está acontecendo com o meu negócio a partir disso que a gente está fazendo? E o fluxo de caixa também. Vocês vão pegar um dia e vão projetar lá para frente. Vão ver, montar o fluxo de caixa de vocês, que a gente vai falar daqui a pouco como fazer, e trazer para cá para a gente no nosso próximo encontro, trabalhar um pouquinho essas informações. Tiago, vou pedir um favor para você, eu não estou olhando o relógio. Se você puder me avisar o tempo aí, eu agradeço. Se duvidar, do jeito que eu falo, a gente vai até meia-noite fácil. Então, vamos lá, primeira coisa. Quem já ouviu falar no DRE? Quem sabe qual é o resultado que o DRE dá? Qual é o objetivo do resultado? Lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. Legal. O objetivo do demonstrativo de resultado é exatamente esse. Ele é apontar para nós, empresários, se a empresa está dando lucro ou prejuízo, se está dando resultado positivo ou negativo. Mais para frente eu vou falar, não necessariamente o lucro que aquela empresa está gerando, ele vai estar no caixa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente fala, mas eu estou vendo aqui que a minha empresa está dando lucro. Por que não tem dinheiro no caixa? O que aconteceu? Por que isso não está acontecendo? Tá? Então, o demonstrativo de resultado ele é o informativo, onde a gente vai saber se a empresa está, o resultado econômico, se ela dá lucro ou não. E o que diferencia o demonstrativo de resultado de outros relatórios? Algumas coisas. A primeira coisa que diferencia ela é o regime de registro da informação. O que é isso? A gente tem basicamente dois regimes de contabilização das receitas e despesas. Regime de caixa e regime de competência. O que é isso? Isso é contabilizei, estamos falando de contabilidade. Mas em linhas gerais, o que é isso? Quando a gente fala no resultado econômico, eu quero saber o que está acontecendo na minha empresa naquele momento. Quais são os resultados, se é positivo, se é negativo, se está dando lucro, se está dando prejuízo, num determinado período. Independente se aquilo eu paguei ou não paguei, se eu recebi ou não recebi. E o regime de competência é exatamente isso. Por exemplo, eu vou registrar a receita no meu demonstrativo de resultado, aquilo que eu vendi, não se eu recebi ou não. Se eu emiti a nota hoje, se eu fiz a venda hoje, se eu prestei o serviço, se eu transferi o produto, se eu entreguei o projeto, eu vou reconhecer a receita daquele projeto naquele momento. Se eu vou receber em 30 dias, se eu vou receber à vista, se eu vou receber em 1 mais 2, pouco importa para o demonstrativo de resultado. O que importa é o momento onde você encerrou a prestação de serviço ou entregou o bem, que aí você já tem o direito de receber aquele valor acordado pela prestação de serviço ou pelo produto. A despesa é exatamente a mesma coisa. Eu vou reconhecer a despesa no meu resultado, aquilo que eu gasto, quando aquela despesa incorreu efetivamente, não quando eu paguei. Um grande exemplo para isso é conta de água. Lá em casa, lá pelo dia 25, 26 do mês, passa o carinha lá que vai ler o meu hidrômetro e vai colocar a conta de água na minha caixa correio que eu vou pagar no dia 5 do mês seguinte. Pelo regime de competência, que é o que a gente vai registrar, como a gente vai registrar as informações no demonstrativo de resultado, que mês que eu tenho que reconhecer aquela despesa de água? Se ele for lá no dia 25 de setembro, leu a água e colocou na minha caixa correio, no dia da leitura, ou no dia que eu pagar aquela água? Depende? Setembro. Setembro, isso.
Eu entendi, depende, desculpa. É setembro, exatamente isso. Por quê? Porque eu gastei aquela água no mês de setembro. Tá? Para uma conta de água, isso é relativamente fácil para a gente entender. Agora, quando eu tenho produto em estoque, eu comprei lá, vou dar o exemplo da kombucha, comprei lá as garrafinhas de kombucha do meu fornecedor, aproveitei uma promoção e comprei 10 mil garrafas que estavam um preço bom, realmente estava um preço bom. Só que eu paguei à vista. Quando que eu reconheço isso no meu resultado? No mês da compra? O que vocês acham? Não. No mês na venda. Isso. Eu vou reconhecer o custo daquelas garrafas à medida que eu for vendendo-as. Por exemplo, eu comprei 10 mil garrafas a, sei lá, vou chutar um valor de 10 mil reais. Se eu reconhecer todos esses 10 mil reais no primeiro mês, eu vou ter um prejuízo muito grande, que aquele prejuízo não existiu, porque eu vou ter produto em estoque. Eu só vou reconhecer no mês o custo da garrafa daquela kombucha a partir do momento que eu vendi. Então, se eu comprei 10 mil garrafas a 10 mil reais, cada garrafa custou R$1. Se eu vendi no primeiro mês 1000 garrafas, eu vou reconhecer no resultado o custo daquela garrafa de R$1.000. Mas no banco o dinheiro vai ter saído. E aqui nós temos a diferença entre fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é competência. E aí é quando eu consumi aquela despesa. Porque independente, se eu não vender a garrafa ainda é minha e vai estar lá no meu estoque. Se eu quiser quebrar aquelas garrafas, é minha. E eu, como consultor financeiro, quando eu olho as 9 mil garrafas dentro do estoque, eu vejo nota de R$100 empilhada. Eu preciso reverter aquilo em venda. Então, esse é o momento que eu registro, que é quando da venda eu registro esse custo, é o que eu vou contabilizar no demonstrativo de resultado. No banco já saiu, é fluxo de caixa. Então, eu já paguei aquilo, eu só preciso transformar aquilo em dinheiro. Como que a gente transforma isso Só um minutinho, vai lá. prestador? No momento de eu lançar impostos, por exemplo, imposto direto dentro da DRE, eu tenho que levar em consideração o quanto eu vou pagar no mês que vem referente ao que eu vendi no mês anterior? Exatamente, porque o que você vai pagar no mês que vem é sobre as vendas do mês anterior. Por exemplo, em outubro você vai pagar um imposto referente ao faturamento, dependendo do regime de tributação, mas referente ao faturamento de setembro. Então você vai reconhecer aquele imposto no mês de setembro, que foi quando efetivamente aquele imposto passou a ser devido. Beleza? Diga lá, desculpa. No caso do prestador de serviço, no meu caso, né? Quando eu pago o fornecedor, por exemplo, no meu caso dental, protético, né? Eu registro sempre no meu controle, eu estou pagando, sei lá, referentes ao serviço que ele prestou em setembro, eu sempre pago, um exemplo, até dia 10 de outubro. Uhum. Então, na verdade, é a competência de setembro e o pagamento em outubro. Isso aí. Isso. O registro dessa informação no demonstrativo de resultado, ele vai ser no demonstrativo de resultado de setembro. Agora, o pagamento ele vai estar no fluxo de caixa, que ele vai ser futuro, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Puxa, mas dependendo da situação, aí uma coisa que é importante a gente avaliar também. Dependendo da situação, por exemplo, água. Dependendo do negócio, você não tem grandes variações de água de um mês para outro. Vai ali, varia R$10, R$20, para mais, para menos. Então, se você errar nesta competência, você não vai ter grandes efeitos no resultado final. Porque no longo dos 12 meses, a diferença vai ser mínima. Agora, quando você tem, por exemplo, o exemplo das garrafas de kombucha, se você foi lá e contabilizou todo o resultado da venda da compra daquelas garrafas de kombucha num único mês, você pode ter um prejuízo muito significativo que não necessariamente existiu no teu negócio. E aí você impacta economicamente o teu resultado, não estou falando em caixa, mas você impacta economicamente o meu resultado, vai te dar um prejuízo e aí você pode ter outros problemas como análise de crédito em banco, etc., por conta disso. Então é importante que você tenha esse cuidado naquelas contas que podem impactar muito mais o teu resultado e não numa conta de água, por exemplo. Eu só adendo, isso que você está falando acontece muito na minha empresa, porque, por exemplo, como eu trabalho com transporte, vamos colocar assim, o nosso custo variável é o combustível, né? Porque o mês É o principal, né? O mês é o nosso principal insumo, né? Vamos colocar assim. O mês que a gente transporta mais, esse custo se eleva também. A gente ganha mais, mas o custo se eleva. Então a gente tem que tomar o maior cuidado com isso, porque a gente não pode colocar como média. Não dá para você lançar no DRE uma média, você tem que realmente... Isso. E aí, na minha vida, eu trabalhei um tempo como gerente administrativo financeiro na Greca Asfaltos, aqui em Araucária. E um dos braços delas é transporte.
Então, a questão da depreciação do veículo, do combustível, gasto de pneus, etc., era contado no detalhe, a gente sabia quanto cada caminhão consumia por quilômetro rodado para que a gente apurasse para o resultado o mais próximo possível, porque a gente sabe que varia. Se o motorista está lá e quer chegar mais cedo, ele vai pisar mais, o caminhão vai gastar mais. Se ele está mais tranquilo de horário, ele vai tirar o pé, ele vai gastar menos. Então, a gente pode até fazer uma média do consumo do veículo. Isso, e é isso que eu ia te perguntar, nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, eu faço, no meu caso são veículos utilitários, vou inferir, eu faço a cada 6 meses, por exemplo, quando o diesel está subindo muito e a gasolina subindo muito, aí a gente tem que fazer mensal. Mas hoje eu estou fazendo a cada 6 meses a média de consumo por veículo, entende? Então eu tenho essa média. Daí nessa média a gente inclui, igual você falou, o pneu, o combustível, o salário de motorista, depreciação, o IPVA anual, né? Tudo isso, né? Então a gente coloca tudo isso e faz a média do que é o custo daquele veículo por km rodado. Exatamente. Então a gente usa isso aí para jogar no DRE. Perfeito, é isso aí. E dependendo da situação, por exemplo, quando, no caso do combustível, por exemplo, no teu caso especificamente, como você não tem, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, você não tem um tanque de combustível dentro da tua empresa. Você abastece lá toda semana, de 2 em 2 dias, dependendo do tanto que roda. Aí acaba ficando mais fácil você fazer a média de consumo por quilômetro, porque você vai pegando as notinhas e vai lançando, vai tendo um controle, e aí fica muito mais fácil. Isso fica mais difícil quando você tem, por exemplo, uma transportadora, que é o caso das que eu trabalhei, onde você tem um tanque de combustível lá. O cara vem uma vez, abastece o tanque, eu vou consumir aquele tanque durante o mês. E aí, eventualmente, eu posso pular de um mês para o outro. Se o cara vem e abastece o tanque ali no 5 dias antes de terminar o mês, eu vou lá e já tenho que pagar. Então, é muito mais complicado. É muito mais complicado. Então, mas é importante ter esse tipo de controle para você conseguir fazer essas médias. No nosso caso, inclusive, a gente tem um sistema, um software que os motoristas abastecem com o cartão, então ele me dá diariamente volumetria de valores, de tudo que é Maravilha. Então, Maravilha. torna muito mais fácil. Você queria comentar alguma coisa? Então, essa é uma diferença muito importante para a gente, que a gente vai falar sobre demonstrativo de resultado e fluxo, que é essa questão do regime de caixa e de competência. Regime de competência é para o demonstrativo de resultado. E aí, quais são os principais componentes do demonstrativo de resultado? Como a gente está falando de uma palestra, e a ideia nesse ponto em específico é a gente fazer um relembrar daquilo que normalmente a gente já conhece, então eu vou falar rapidamente sobre alguns conceitos das informações que a gente tem dentro do demonstrativo de resultado, que são os grandes grupos. Depois eu trago um modelo para vocês ali, só para a gente exemplificar isso. Mas a gente tem aí algumas informações importantes. Então a primeira informação que vai aparecer no demonstrativo de resultado são as receitas. O que são as receitas? Aquilo que eu vendo. Agora o principal ponto, qual é o mais importante? Receita não é tudo que eu vendo. Por exemplo, se o meu negócio é consultoria e eu tenho uma impressora antiga que eu vou lá e vendo no meu negócio, eu vou receber esse dinheiro. Essa receita da venda, essa entrada de recurso da receita da venda desta impressora é uma receita? O que vocês acham? Ela é uma receita, mas não é uma receita operacional. Ela não vai estar aqui. Ela não vai estar aqui na primeira linha. Ela vai estar aqui nas despesas, receitas financeiras / operacionais, não operacionais. Então, quando a gente fala em receita, o que a gente está falando para ser registrado ali é receita operacional. É receita da venda, da prestação, da venda do teu produto, da prestação do teu serviço, daquilo que você efetivamente está fazendo, que é o core business do teu negócio. Tá? Claro esse conceito de receita para vocês? Segundo ponto, custos variáveis. Custos variáveis, como o próprio nome diz, ele varia, dizia meu pai lá em casa. Custos variáveis, em linhas gerais, tá? Bem a grosso modo, não vou entrar no detalhe do que é contabilidade ou não. Custo variável é aquele custo que está diretamente ligado à tua receita. Se você vender, você tem. Se você não vender, você não tem. Tá? Então, por exemplo, na venda das kombuchas. Se eu vender, eu tenho o custo da minha garrafa. Se eu não vender, eu não tenho o custo da garrafa. Isso é um custo variável. Imposto, dependendo do tipo de imposto. Todo mundo está no Simples aqui? Ou melhor, tem alguém que não esteja no Simples? Maravilha. Eu não sou meio ainda. Ah, beleza, tranquilo. Então, o imposto do Simples, ele é um custo variável, porque ele está diretamente ligado ao faturamento. Se eu tiver receita, se eu emitir nota, eu tenho imposto, se não emitir, não tenho.
Comissão, se eu pago comissão, ele é um custo variável. Taxa de cartão, quando eu recebo por cartão, é um custo variável? Não, a taxa não. Depende da taxa de Então, A taxa não deveria ser, pelo menos. a taxa que eu digo é aquele percentual que você deixa na venda. Ele é variável, mas ele não necessariamente, quando a gente fala em demonstrativo de resultado, ele vai entrar aqui. despesa. Ele vai entrar com uma despesa financeira. Tá? Então, muito cuidado. Custo variável é aquilo que varia de acordo com a receita, mas nem tudo que varia de acordo com a receita é um custo variável. Pode ser, como, por exemplo, a taxa de cartão, uma despesa financeira. Beleza? Margem de contribuição. Margem de contribuição é uma fórmula matemática. Receita menos custos variáveis. Isso é a margem de contribuição. Por que isso é importante? Esse é um indicador importante que a gente tem vários dobramentos dele que a gente vai falar no nosso workshop, que são margem de contribuição por produto, margem de contribuição da empresa, margem de contribuição por linha de produto. Aí a gente pode avaliar várias informações. Mas, em linhas gerais, o que ela quer dizer? Margem de contribuição é quanto sobra da minha receita depois que eu paguei meus custos variáveis para pagar meus custos fixos e gerar lucro. Custos fixos, despesas financeiras e gerar lucro. Então, quando a gente olha isso, eu vou entrar mais nisso no nosso workshop, mas quando eu olho para os nossos produtos, para os produtos ou serviços de vocês, quando você consegue ter a capacidade de calcular a margem de contribuição por produto, você começa a perceber algumas coisas. É muito melhor você vender um produto que tem uma margem de contribuição mais alta ou mais baixa? O que vocês acham? Mais baixo. Mais baixa? Mais alta? Por que mais baixa? Então, tudo vai depender, tá? Mas em linhas gerais, quanto maior a margem de contribuição, menor a quantidade de venda que você vai ter que fazer para cobrir seus custos fixos e gerar lucro. Então, se você tem um produto que tem uma margem de contribuição alta, você precisa vender menos produtos para gerar uma margem de contribuição maior para cobrir o que está para baixo dela. Agora, se você tem um produto que tem uma margem de contribuição mais baixa, você vai ter que vender mais. O teu esforço de venda vai ter que ser muito maior para você alcançar o mesmo resultado de um produto que tem uma margem de contribuição maior. Tá? Mas isso também depende, porque, por exemplo, quando a gente vai no mercado, estratégias de marketing, mas quando você vai no mercado, fisicamente, onde que a padaria está colocada no mercado? No fundo. Vocês sabem por quê? Isso é marketing. Quem daqui já saiu do mercado só com pão se for comprar pão? Meu pai. Eu também consigo fazer isso, mas normalmente não. Por quê? Porque a gente não consegue, é o consumo, a gente vai passar, vai lembrar do queijo, do presunto, etc. E por que eu estou exemplificando isso? Porque normalmente o pão no mercado, ele tem uma margem de contribuição muito baixa ou às vezes negativa. Mas por que o mercado ainda vende pão? Porque ele é um atrativo. Eu vou para comprar pão, mas eu saio com um monte de coisa. E aí, esse monte de coisa me gera uma margem de contribuição média da empresa que está ok. Então, esse é um indicador que eu preciso saber, primeiro, para avaliar os produtos e também trabalhar o meu esforço de vendas. E esse é uma informação importante para a gente calcular o ponto de equilíbrio que a gente vai falar, que é um dos indicadores que a gente vai falar lá no nosso workshop. Tá? E aí, custo fixo, em linhas gerais, é o que o nome diz, ele é fixo, ele não muda. Ô João, mas a água muda, tem um mês que eu pago um pouquinho mais, um mês um pouquinho menos. Tudo bem, eu não estou dizendo que ele é fixo porque ele não muda, eu estou dizendo que ele é fixo porque ele não varia de acordo com a receita. Salvo nós sendo um lava-car. Se eu for um lava-car, quanto mais carro eu vender, eu atender, maior é o custo de água. Tá? Mas em linhas gerais, custo fixo é todo aquele custo que não varia em relação à minha receita. Tá? Eu estou sendo bem linear com os conceitos, diretamente, a varia não varia com a receita. Puxa, mas e meu pessoal da produção? É custo variável ou custo fixo? Meu motorista. É custo variável ou custo fixo? Depende, no meu caso. Tem duas coisas. O salário fixo dele é um custo fixo. Se ele viajar, ou não viajar, ele vai ter. Mas a comissão dele é um custo variável, porque depende do tanto de viagem que ele faz e do valor que a gente fatura. É isso aí, maravilha. No teu caso, você tem os dois pontos. Mas em linhas gerais, a gente pode separar. Por exemplo, em grandes indústrias, o custo do funcionário que está na linha de montagem, na produção, no chão de fábrica, É fixo. ele é considerado, em termos de custeio,
variável. Mas eu vou ter que pagar independente do que acontecer. Porque aí é critério contábil para levantar o custo direto do produto. Então aquilo é um custo direto. Mas aí vamos trazer para a nossa realidade. Se eu colocar um salário profissional como custo variável, todo mês eu vou ter um custo diferente do meu produto. Se eu produzir mais, eu tenho um custo de pessoal menor por unidade vendida. Se eu produzir menos, eu tenho um custo variável maior. Então, para que consigamos ter uma relação mais amigável com os números, folha de pagamento é indicado que você considere ele como custo fixo. Está errado se você considerar como custo variável e fazer esse cálculo? Não, está perfeito, está corretíssimo. Só que a gente, normalmente, aqui eu acho que foi o que todo mundo falou aqui, puxa, eu já não gosto dos números, eu já tinha dificuldade de fazer, não é claro para mim. Se eu ainda tiver que colocar mais problemas dentro, mais dificuldades para conseguir avaliar meu custo do produto, etc., vai ficar mais difícil. Então vamos para o custo-benefício. É melhor eu colocar como custo variável ou custo fixo? A gente joga como fixo, entende isso como um pagamento no mês, com exceção das comissões, que daí as comissões sim são variáveis. E é isso que a gente vai considerar como custo fixo, independente de onde for o profissional. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? O meu prestador, então, é custo variável. Ele recebe por comissão. Isso aí, o teu prestador de serviço é. Mas, por exemplo, a minha auxiliar e a minha recepcionista, que são CLT, elas são Custo fixos. Isso aí, isso aí. Assim, em linhas gerais, por exemplo, quando a gente tem prestador de serviço, por exemplo, sou só eu na empresa. Mas, eventualmente, para algum evento, alguma palestra, alguma coisa que eu vou fazer, eu preciso contratar uma pessoa. Contratar por dia, vou pagar uma diária para ele. Essa pessoa que eu contratei especificamente para aquela prestação de serviço, ele é custo variável. Ele é custo daquela prestação de serviço. Tá? Agora, se eu tivesse ele sempre, ele seria um custo fixo. Diga. Quando a gente tem uma retirada de sócios que não necessariamente é fixa ao longo do ano, a gente lança isso como sendo primeiro, se entra na DRE, visto que a retirada de sócios é feita após o lucro, ou a gente lança como sendo um custo fixo? Depende. Porque depende. Porque, por exemplo, quando você vai fazer todo o teu planejamento, normalmente os sócios eles já têm uma percepção de, puxa, olha, eu preciso ganhar 10, 15, 20, 50 mil no mês. Preciso, porque eu sou sócio, eu quero tirar isso. Na contabilidade, o contador ele normalmente não vai dizer isso que é prolabore, porque daí o sócio ele vai pagar imposto de renda sobre aquele dinheiro como se fosse salário dele. Então ele vai tirar um salário mínimo ou bem menor do que aquilo e a diferença vai vir por distribuição de lucros, que não necessariamente vai ser uma distribuição de lucros. Pode ser que no final do período a empresa não gere lucro suficiente para distribuir. Tá? Isso contabilmente falando. Agora, quando a gente está falando de gerencial, se os sócios têm essa definição, olha, eu preciso tirar no mínimo 20 mil reais. Esses 20 mil reais ele vai entrar como custo fixo, como se fosse um prolabore do sócio. O que ele tirar mais disso, ele não vai entrar no demonstrativo de resultado aqui. Por quê? Porque o demonstrativo de resultado a gente vai usar como base para, por exemplo, a precificação dos meus produtos ou serviços, para a gente calcular os indicadores. E esse a mais que ele vai tirar vai ser, teoricamente, a distribuição do lucro. Ele vai tirar se a empresa deu lucro ou não. Ah, mas não deu lucro aí, é outra coisa que a gente vai analisar dentro do fluxo de caixa. Tá? Mas, em linhas gerais, o que a gente vai considerar como custo fixo é aquela definição dos sócios dizendo, olha, eu preciso receber no mínimo da minha empresa X mil reais. E aí a gente olha também, o sócio vai olhar e normalmente a gente está nesse movimento, puxa, eu tenho que receber 20 mil reais, só que a empresa não gerou dinheiro para pagar 20 mil reais. Tudo bem, eu não vou tirar os 20 mil reais, mas eu preciso considerar isso como custo para que eu consiga calcular, por exemplo, o ponto de equilíbrio da minha empresa para saber quanto que eu tenho que vender, que aí a gente faz o link com o planejamento estratégico do teu negócio, falando, puxa, olha, eu preciso vender 100 mil reais para que eu consiga pagar tudo, inclusive os 20 mil reais do meu salário como sócio. Então eu vou chegar para o meu departamento de vendas, cara, teu objetivo é vender 100 mil reais. E assim sucessivamente. E ainda dentro dessa questão de custos variáveis ou fixos, lá dentro da empresa, o que a gente fez? A gente, como é uma empresa de projetos, então a gente tem os engenheiros que são responsáveis por fazer os projetos e isso está diretamente atrelado à receita. Uhum. Tá? Então o que a gente paga para eles é proveniente do quanto a gente vendeu. É um percentual da venda do Na projeto verdade, fechado, sim, do projeto fechado. Um valor fechado por projeto. É um valor fechado pro mês, mas que tem diretamente, que tem ligação direta com o faturamento. Então, por exemplo, se independente do quanto de projeto entrar, a gente precisa pagar aquele valor.
entendeu? Então, eles contribuem diretamente para a geração de caixa da empresa. Mas você tem por exemplo. um salário fixo que vai Sim. pagar para ele. Só que a gente tem colaboradores, por exemplo, como eu não estou diretamente ligado à produção da empresa. Então, o que a gente fez? A gente separou. Quem é os colaboradores, ali, os engenheiros que estão diretamente ligados a atividades que trazem dinheiro para dentro da empresa são um custo direto, que a gente usa o nome. É isso aí. E eu, por exemplo, e os sócios e mais uma outra moça que a gente tem lá que ajuda a gente nessas questões administrativas, também entra como um custo indireto. Eu queria só entender o que seria essa diferença, o que impacta dentro de uma DRE, o custo direto e indireto. Tá. Daquilo que a gente está falando aqui, que foi o exemplo que eu dei, independente se ele é direto ou indireto, a sugestão para facilitar o dia a dia é que ele seja tudo custo fixo. Tá? Agora, o critério que você está trazendo é o critério corretíssimo, é o que a gente aplica na contabilidade. Então, aquilo que está diretamente ligado à minha operação, à minha receita, quando eu olho para custo variável é exatamente isso. Só que, contabilmente falando, nós temos uma segregação de custo variável. Eu tenho o custo variável efetivo, que é o custo direto variável, e eu tenho o custo direto não variável. Então, o custo direto variável é o imposto, que é percentual, é a comissão, entre outras coisas mais. E o custo direto não variável, por exemplo, é a mão de obra da operação que está diretamente ligado à receita. Eu tenho que pagar, independente do que eu fizer, mas ele está diretamente ligado à criação dessa receita. Se eu não tiver esse cara, eu não tenho essa receita. Tá? Então, dentro do custo variável, quando a gente vai para o critério contábil, eu tenho essa diferenciação. Eu tenho custo direto e custo indireto. Eu tenho custo direto variável e o custo direto fixo. Custo fixo direto. Mas no DRE gerencial a gente não precisa discriminar dessa forma. Não precisa. Até na contabilidade você não precisa também. É que eventualmente, a partir do momento que você começa a crescer, a tua empresa começa a tomar um corpo, essa separação de você considerar essa informação aqui é extremamente importante, principalmente se você tem, por exemplo, um grande negócio que você vai fechar e você vai precisar contratar um engenheiro, por exemplo, específico para isso. E aí você vai colocar esse custo direto daquela receita. Tá? É mais para análise. Mas não quer dizer que você precise fazer isso. Você pode manter tudo aqui como custo fixo sem problema nenhum, porque para você vai ser mais fácil analisar. Tá? Beleza? Diga. Na minha empresa tem um funcionário que ele é registrado, que ele registro de emitente. Tá. Aí eu coloco ele a gente coloca no custo fixo, vai errar. Não. Tá certo. Ele é o regime tributário, o regime de contratação dele é diferente. Ele é intermitente. Mas se você trouxe ele para lá, ele vai ter que... O que é intermitente? É que ele não é 100% do tempo, tipo, não é de segunda a quinta, ele vai segunda, quarta e sexta, ou no meio do período. De horas. É. E aí, o que você pode fazer, que é o que a gente estava falando aqui, por exemplo, esse cara, se ele é da produção, ele poderia ser considerado como um custo direto, variável. Mas, para que a gente simplifique toda a nossa análise, ele pode gerar como um custo fixo mesmo. Beleza? Então, seguindo. E aí, qual a importância, né, do demonstrativo de resultado para a gestão? O DRE é fundamental para a gestão porque fornece uma visão clara e detalhada da performance financeira da empresa em determinado período. Ou seja, em um determinado período eu consigo avaliar se aquela empresa está me dando um resultado positivo ou negativo. E aí, quais são os pontos importantes, né? Eu consigo avaliar a rentabilidade. Por que avaliar a rentabilidade é importante? Quem aqui já ouviu falar em valuation? Eu vou falar, mas Então, o valuation nada mais é que a valorização da empresa no mercado, é saber quanto que aquela empresa vale no mercado. Eu brinco com as empresas que eu trabalho que, em linhas gerais, a gente tem 3 destinos para a empresa. Eu abro a empresa, eu cresço a empresa e eu quebro a empresa. Eu, o fundador. Segundo destino é, eu, fundador, abro a empresa, eu cresço a empresa, meus filhos assumem a empresa e quebram a empresa. E o terceiro destino é, eu abro a empresa, eu cresço a empresa, meu filho assume a empresa e vende a empresa. E ganha dinheiro e fica milionário. Em linhas gerais é isso. Milionários eu estou estressando. Mas o que é? O que é o valuation? O valuation é, eu vou valorizar uma empresa a partir de se ela dá resultado positivo ou não.
na sua grande maioria dos negócios, salvo as startups, aqueles negócios disruptivos, etc. Mas na sua grande maioria eu vou avaliar se a empresa está gerando caixa, se ela tem um resultado positivo, ela vale dinheiro no mercado ou não. Tá? E até mesmo para remunerar, eu como sócio, né? Eu quero saber se ela está gerando dinheiro para mim, se ela está gerando mais valia. Se eu pegar lá uma empresa que consecutivamente, anos consecutivos, ela deu um prejuízo e cada vez maiores, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu preciso olhar com carinho isso para ver o que fazer para melhorar esse negócio. Segundo ponto, tomada de decisão estratégica. Eu vou olhar para o meu negócio e ver, puxa, qual é a decisão que eu preciso tomar e avaliar se aquela decisão, qual é o efeito dela na rentabilidade do meu negócio. Eu vou projetar cenários para pensar numa rentabilidade, para pensar no resultado, se o meu resultado dá um resultado positivo ou não. Se aquela decisão que eu estou tomando vai ser estrategicamente boa ou não para o meu negócio. Analisar o desempenho da tua empresa, que daí você consegue comparar anos a anos. Por exemplo, quem nunca fez, puxa, ano passado eu faturei menos que esse ano. Ou ano de pandemia eu acabei faturando mais no caso do frete, porque eu, sei lá, fazendo algumas análises. Então você consegue comparar períodos, os mesmos períodos em anos diferentes e começar a avaliar o resultado das tuas ações dentro daquele ano de atividade. Gestão de custo. Você olha para a tua empresa e fala, puxa, eu preciso reduzir custo, eu preciso melhorar minha relação custo-faturamento, eu preciso melhorar minha margem de contribuição para que a minha empresa seja mais rentável. E por último, apoio na captação de investimentos. Se você for num banco pedir um recurso para fazer qualquer tipo de investimento, a primeira coisa que ele vai pedir para você é o demonstrativo resultado e balanço da tua empresa nos últimos 3 anos, pelo menos, entre outras coisas. Por quê? Porque ele quer avaliar se a tua empresa está gerando dinheiro ou não, está gerando mais caixa, está sendo rentável ou não. Se ela é uma empresa que não está sendo rentável, fatalmente o risco dela não pagar esses empréstimos é grande. E aí o banco não vai permitir essa liberação de crédito. Demonstrativo de resultado. Está mais claro? O objetivo não é você sair sabendo fazer o demonstrativo de resultado, sabendo montar e sabendo ler esse demonstrativo de resultado aqui. É a gente entender esses principais pontos para montar esse demonstrativo de resultado e trazer no nosso próximo ponto. E aqui eu trouxe um exemplo. É de nervoso. E aqui eu trouxe um exemplo desse demonstrativo de resultado. É um exemplo hipotético. Oi? Está começando a complicar. E esse é um demonstrativo hipotético, tá? Então é receita bruta, isso é de um cliente que eu tinha. Comissão de a receita de produtos vendidos, receita operacional bruta. Comissão de cartão, pagamento do simples, receita operacional, custo do produto vendido, que daí aqui nesse pacote nós estamos falando dos custos variáveis. E aí eu tenho o lucro operacional bruto, nada mais é que a margem de contribuição. E aí eu tenho os custos fixos, ou despesas operacionais, depende do nome, depende da empresa. E aí eu tenho receitas e despesas financeiras, onde eu tenho o resultado final do exercício. Esse modelo é um modelo que eu trouxe, mas se vocês forem buscar na internet lá, põe modelo demonstrativo de resultado no Google, sairia números. O lucro operacional bruto é a margem de contribuição? O lucro operacional bruto é igual à margem de contribuição. Porque o lucro operacional bruto quer dizer que, da minha receita das operações, eu tirei os custos variáveis da minha operação. Então eu tenho o lucro operacional bruto. Depois que eu tiro as despesas operacionais, eu tenho lucro operacional ou lucro operacional líquido, que é a mesma coisa que EBITDA, que a gente vai falar no próximo ponto. E aí eu tenho receitas e despesas financeiras, e dependendo da empresa eu tenho amortização, depreciação, entre outras coisas. E aí eu tenho o resultado final do exercício ou lucro líquido do exercício. Tá fácil? E assim, da onde que eu tiro todas essas informações? Eu acho que a gente vai extrapolar uma hora, Thiago, desculpa aí. Da onde que eu tiro todas essas informações? Todas essas informações, elas estão diretamente ligadas aos nossos controles financeiros essenciais. O que é isso? Contas a pagar e contas a receber. Se eu tiver um arquivo Excel, um sistema, um papel de pão, um papel o que for, onde eu tenha todas as informações registradas da venda, data que eu vendi, data do vencimento, para quem e quanto, eu consigo registrar as minhas receitas. Da mesma coisa, todos os pagamentos. Quando eu recebi, ou data da competência, quando eu paguei, o que eu paguei, quanto eu paguei, eu tenho tudo aqui para baixo. A única coisa que eu preciso só é alocar no tipo de conta contábil, no tipo da categorização da despesa ou receita,
para que eu tenha um demonstrativo de resultado montado a partir da data de recebimento ou da venda daquele produto. Está claro para vocês isso? Olhando dessa forma, é fácil ou é difícil? É difícil você montar ou é difícil você ter o controle? O controle, montar isso aqui, você pode vir numa consultoria no Sebrae ou na nossa consultoria que eu monto isso aqui para vocês. Isso aqui não é difícil. O que é difícil para a gente, eu vejo para a maioria dos nossos empresários, é ter o controle antes disso, para que eu consiga montar isso. Porque quando eu falo em controle, eu estou falando em anotar tudo. Tudo mesmo. Tudo que eu vendi, tudo que eu paguei, para quem eu paguei. Porque isso aqui, depois de eu ter anotado, eu falo, isso aqui é nessa conta, isso aqui é nessa, isso aqui é nessa, e eu vou colocando nas suas devidas casinhas. O problema não é montar isso. A maior dificuldade dos empresários não é isso. É você ter o antes disso para gerar esse relatório. Então, esse é o principal ponto. É você ter isso tudo registrado. Porque você tendo isso tudo registrado, se você tem um sistema, o sistema monta para você. Se você tem uma planilha Excel, você vem aqui em meia hora, um consultor, meia boca do Sebrae vai montar isso para vocês, porque ele já sabe. Não é porque ele é bom ou melhor que vocês, não. É porque esse é o dia a dia dele. Não, é porque esse é o dia a dia dele. Por exemplo, eu quando olho isso, para mim é fácil porque eu lido todo santo dia com isso. Agora, para você que está fazendo transporte, para você que está mexendo com construção, para que está fazendo doce, você não vai nem ter tempo para parar e olhar isso. Então, por isso que eventualmente é importante você ter um arquivo onde você registre toda a entrada e toda a saída e você venha fazer uma consultoria no Sebrae de 2 horas que o consultor vai te ajudar a montar isso. E aí você vai saber ler. Porque ou você tem um sistema que já faça isso para você. Posso dar uma dica? Foi o que eu comecei a fazer, né? E que ajudou muito, que é o principal para ter os dados para poder montar a coisa. A gente ter uma pastinha, qualquer coisa que você consiga guardar realmente todos os seus papéis. Tirou da carteira. Eu tenho na minha mala. Movimento de caixa. Tirou da carteira, vai para uma pastinha, para algum lugar que você consiga concentrar, para quando você for preencher, ter os papeizinhos dos documentos. E isso é importante. Por que eu gostei disso? Porque isso é uma coisa que eu faço. Sim. Aí eu saio daqui, eu vou lá, eu tenho um cartão, eu vou lá, passo no mercado, em qualquer lugar, pago, não pego nota, mas eu chego no carro, que a minha mochila está sempre comigo, que é meu negócio de trabalho, tiro e anoto. Dia tal, fiz tal coisa, gastei tal coisa. Dia tal. Qualquer papelaria tem esse livro caixa. 18,50 é uma papelaria naquele caso. Mas isso é um exemplo. Já ajuda, né? O importante para você ter isso aqui estruturado é ter rotina, é ter controle. O que a gente começou a fazer para ter rotina, que não tinha também, como o meu esposo ele fica com o cartão, né, que sai comprar material, as coisas, ele me manda tudo. A gente fez um grupo no WhatsApp e tudo que ele gasta ele já vai me manda. E isso é uma realidade para cada um. Eu funciono com o papel. Com o papel funciona. Então, eu funciono, você com o WhatsApp. Tem outras pessoas que eu só compro no cartão e eu vou lá, tiro o extrato do banco e morreu o assunto. Então, cada empresa, cada pessoa tem a sua forma de controle. Cada um de vocês tem que definir qual é a forma de controle mais fácil para vocês ou para os seus sócios, funcionários gerirem isso, porque você tenha toda a informação. Porque depois, para montar isso aqui, não é difícil. O importante é você ter informação. O que você considera receita operacional bruta? Por exemplo, eu fiz um orçamento, fechei um orçamento, sei lá, de R$1.000 que o cara vai pagar em 3 vezes. A minha receita é de 1.000 ou a minha receita é de 300? Porque ele pagou a entrada. A tua receita não, pro demonstrativo de resultado é 1.000. Agora, no fluxo são de caixa... São os fechamentos, né? Isso. Os orçamentos fechados. Isso, exatamente. Aquilo que você... Eu contratei você da forma que eu vou pagar. O valor 100% do orçamento. Isso é a tua receita. A forma que ele vai pagar, a gente vai ver aí sim no fluxo de caixa. Tá. Não, tudo bem. João, compra de estoque de produtos vai entrar na variável. A compra de estoque vai entrar no estoque. O que vai entrar no variável é o que você consumiu daquele estoque para vender naquele mês e aí vai entrar no custo variável. Muitas vezes quando a gente vende um projeto lá na empresa, a gente tem alguns engenheiros que são terceiros envolvidos, tá?
Eles não são eles não fazem parte da folha da empresa, mas eles têm o preço fechado do projeto que eles vão fornecer para a gente. Então, se a gente vai vender um projeto de um prédio e a gente precisa de um projeto que a gente não faz ali internamente... Um estrutural da vida, vamos imaginar assim. Um estrutural, por exemplo, é um dos casos que a gente tem. A estrutura vai custar 20 mil, e o todo, porque a gente vende, vai custar 50. Dentro da minha receita, eu tenho 50 ou eu tenho 30? Que eu preciso descontar o que eu vou pagar. O que não é receita minha, que vai direto para o nosso terceiro. O que você vai ter de receita é quanto você vai cobrar do teu cliente, que é os 50. E agora os 20 vão entrar como custo variável, porque aquele projeto ele foi contratado para atender aquele projetista. Sim. Foi contratado especificamente para atender aquele projeto. Tá? Então, os 50 de receita e 20 de custo variável. Beleza? Diga. Você respondeu a Cíntia, só que eu estava fazendo uma anotação e eu me perdi com relação ali ao estoque. O estoque, quando a gente... Aqui eu vou fazer um comentário especificamente para você. Quando você falou em estoque, eu vi que tinha um pouco de confusão. Por exemplo, quando você compra as formas, os moldes, etc., isso não é estoque. Tá. Isso é ativo, é um bem da empresa. Certo. É a mesma coisa que você comprasse um forno. Porque você vai usar aquele bem e aquele bem você vai usar para várias prestações de serviço. Então, quando você compra forma, isso é ativo, não é estoque. Agora, quando você compra o chocolate, por exemplo, você vai comprar 20 kg de chocolate e você vai usar só 10. Esses 20 kg ele vai para o estoque e você vai jogar para o resultado, no custo variável, somente 10 kg de chocolate, porque os outros 10 ficam no teu estoque. Tá? Então, você só vai jogar para o resultado aquilo que você efetivamente consumiu naquela prestação de serviço. E quando eu falo consumir, é aquele produto que está no chocolate, que foi para a mesa que você vendeu, e aquele chocolate que caiu no chão, e aquele chocolate que ficou na forma que você jogou fora, aquele chocolate que estragou, aquilo também vai entrar. Que vai não volta mais. Mas vai onde que vai esse valor de estoque no fluxo de caixa? No fluxo de caixa ele vai o pagamento, que você vai pagar para o teu fornecedor. No demonstrativo do resultado, ele vai o que você consumiu. E o resto, ele vai estar na tua dispensa, ele vai estar no teu balanço patrimonial, no ativo da tua empresa, que é um bem que você ainda tem. Ele fica lá, Então, ele fica no teu controle de estoque. Mas ele não aparece no... No demonstrativo de resultado, não. No demonstrativo de resultado, ele só vai aparecer quando você consumir ele. Aonde ele vai aparecer, sim, é no fluxo de caixa. Que daí vai aparecer quanto você pagou, como você pagou, para quem você pagou. Porque o que é o fluxo de caixa? E já fazendo o link para o nosso segundo ponto, que senão o Thiago vai comer meu fígado. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é a fotografia do dinheiro do teu negócio. Quando eu falo em fluxo de caixa, eu olho o fluxo de caixa de hoje. Eu olho o meu fluxo de caixa. Eu abri o dinheiro, eu abri o caixa com 1.000, recebi 800, paguei 1.200, fiquei com 800 no caixa, 600 no caixa. Esse é o meu fluxo de caixa. É a fotografia do dinheiro. Quando a gente... Oi? O que entrou e saiu. O que entrou e saiu, exatamente. Fluxo de caixa é isso, é o do dia. Quando a gente fala fluxo de caixa projetado, alguém já ouviu falar em fluxo de caixa projetado? Fluxo de caixa projetado é aquilo que eu já sei ou que eu estimo que eu vou receber nos períodos futuros. Isso é orçamento. Isso é estimativa, a gente não tem certeza. Fluxo de caixa é o do dia. O que a gente está falando fluxo de caixa projetado é o orçamento. Fluxo de caixa projetado ou orçamento. Tá? Então, o que é o fluxo de caixa? Ele é a fotografia do caixa da tua empresa. Da movimentação do caixa da tua empresa no período de hoje e no período futuro. Então, hoje eu tenho saldo inicial, entradas, saída, saldo final. O saldo final de hoje é o saldo inicial de amanhã. E assim sucessivamente para os próximos dias. Qual que é a diferença do fluxo de caixa para o demonstrativo de resultado? O regime de registro. No demonstrativo do resultado, eu vou registrar as informações em regime de competência. Os R$1.000, independente se eu receber ou não receber, eu vou ter que pagar imposto por aquilo e aquilo é uma receita. Aqui, eu vou registrar os R$1.000 da forma que eu vou receber. Hoje é dia 15, 14, 15. Eu vou receber 15 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro. Tá claro para vocês isso? Diga para mim. Você acha que é errado, no meu caso, meu fluxo de caixa, eu faço, claro, é diário, eu alimento ele diariamente, óbvio, mas ele é mensal, eu não coloco lá por data. Por exemplo, dia 15 entrou tanto, dia 15 saiu tanto. Por quê? Porque assim, as nossas entradas e saídas, assim, por exemplo, entrou lá um valor X, geralmente é dia 1º, dia 10,
e dia 21 até dia 25, são as entradas. Uhum. Então, eu lanço só os valores das entradas lá, entendeu? Entrada de frete, no caso. E as saídas também tem os dias X, geralmente os pagamentos do dia 10, os pagamentos do dia 20, dia 15 e dia 20. Então, E esporadicamente uma outra coisa e no caminho. esporadicamente alguma outra coisinha, por exemplo, quando eu tenho que fazer crédito de abastecimento nos cartões, alguma coisa assim. Então eu faço, claro que eu lanço isso diariamente. Você consegue ter o resultado diário, saber o teu caixa. Isso, mas só que eu lanço ali sem datas, entendeu? Eu só coloco lá mensal. Assim, não tem certo ou errado. Tem aquilo que é mais fácil ou melhor para você avaliar. Quando você tem uma grande quantidade de recebimentos diários e pagamentos diários, é muito melhor que você coloque e controle ele de forma diária, porque aí você consegue olhar, dependendo do dia do mês, se vai faltar ou sobrar dinheiro. Porque aí você consegue ver, puxa, olha, no dia 20 vai faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento. O que eu vou fazer? E aí você consegue olhar, eu vou postergar esse pagamento, eu vou antecipar um recebível, e aí você consegue fazer essa gestão do teu caixa no dia a dia. Agora, se você tem poucas datas de recebimento concentradas e poucas datas de pagamento concentradas, talvez seja mais fácil fazer de 15 em 15 dias, mensalmente, semanalmente. Isso vai de acordo com a atividade de cada negócio e de acordo com o volume de pagamentos e recebimentos que você tem. Porque quanto maior o volume de recebimentos diários e pagamentos, mais difícil de você conseguir controlar o mês inteiro. Previsão, né? Exatamente. Pode ser que num dia específico, lá no dia 20, que você tem que pagar o imposto, talvez você não tenha uma previsão de caixa negativo. Que aí você vai ter que ver o que fazer para que você tenha o dinheiro para pagar o teu imposto, por exemplo. Tá? Mas não tem certo ou errado. O importante é que você tenha essa avaliação para que você consiga olhar como é que está ali o teu recurso. E dependendo da situação, é importante você ter, independente se for diário ou mensal, você ter o fluxo disso para frente, seja projetado com aquilo que você já tem, e aí para qualquer negócio, o realizado, né, aquilo que você já tem emitido de nota que você vai receber, ou até um projetado com vendas futuras. Para que você consiga, por exemplo, se programar em, puxa, vou fazer um financiamento de uma máquina, vou ter que pagar o financiamento. Qual é o melhor dia para encaixar isso no meu fluxo de caixa, porque é onde eu tenho maior recebimento, onde eu tenho menos pagamentos, e aí você consegue olhar isso, tá? Então, o fluxo de caixa é isso, é a fotografia do teu dinheiro, do dinheiro da tua empresa naquele momento. E os principais componentes, né, do fluxo de caixa, em geral, são 3. Operacional, investimento e financiamento. O que é o fluxo de caixa operacional? É o dia a dia do nosso negócio. É o receber e pagar do dia a dia do nosso negócio. O fluxo de caixa de investimento são os pagamentos que a gente tem, ou recebimentos da compra e venda de ativos de investimento a longo prazo. A venda de um carro, a venda de um terreno, a compra de um terreno, a compra de uma máquina. E por último, dos financiamentos, são as operações de captação e pagamento de dívida, empréstimo que eu tomei e pagamento de empréstimo. Mas no final das contas, é entrada e saída. É entrada e saída da minha operação. Tá claro isso para vocês? E aí, qual que é a importância do fluxo de caixa para a nossa gestão? Primeiro, garantir a liquidez, é saber se eu tenho dinheiro efetivamente para pagar ou não no meu negócio. O dinheiro que eu tenho ali, eu vou conseguir honrar com as minhas obrigações, seja no dia, seja na semana, seja no mês. Tomada de decisão, tanto no investimento que eu for fazer, seja ele investimento financeiro, vou tirar dinheiro do meu caixa e aplicar num investimento, seja investimento que eu vou colocar e pegar o dinheiro e comprar uma máquina, saber se eu vou conseguir. Se esse dinheiro que eu estou comprando a máquina não vai comprometer o meu caixa futuro da empresa. É a mesma coisa, questão de dívida. Saber se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo, tomar um capital emprestado. Tomada de decisões operacionais e, eventualmente, comprar uma quantidade de garrafa de kombucha maior para aproveitar um preço para depois consumir. Por exemplo, o exemplo que eu dei, eu comprei 10 mil porque eu tinha um preço bom. Se eu não tivesse caixa, o preço não ia ser bom, porque eu ia ter que tomar dinheiro emprestado, seja o limite de crédito, seja um capital de giro que tem taxa de juros. Talvez não valesse a pena. O desconto que eu estaria ganhando nessa operação, eu ia pagar num juros que eu ia pagar para o banco. Entender a sustentabilidade do negócio, para ver se ele está gerando caixa, e melhoria do negócio, melhoria na negociação de fornecedores e credores. E daí você consegue jogar com os fornecedores, por exemplo, eu quero comprar as garrafas, eu posso pagar hoje ou posso pagar daqui a 7 dias. Se eu pagar hoje, será que o fornecedor me dá desconto? E aí você começa a negociar isso. Olhando para o fluxo de caixa, qual que pode ser, assim, talvez uma diferença, talvez não uma diferença, ou um benefício ou não, de eu optar por utilizar o cartão de crédito para as movimentações mensais da empresa? Os pagamentos de contas mensais, ou pagar tudo no débito, Pix, boleto? O cartão de crédito
ele é uma ferramenta muito boa se você souber utilizá-lo. Primeira coisa, usou o cartão de crédito, beleza, tem que pagar a fatura inteira, não pode pagar o mínimo nem menos que isso, porque senão ele se torna uma fatura cara. Mas ele tem benefícios, você ganha prazo para pagamento, você ganha milhas dependendo da situação e podem gastar com outras coisas. Então, o que a gente precisa entender é que o cartão de crédito é uma forma de pagamento. Uma forma de pagamento que, dependendo do dia que você comprar, ele dá mais ou menos prazo da negociação. O que eu mais penso sobre isso, até foi pauta de reuniões nossas para a gente definir o que faria, é primeiro por conta de conciliação bancária, que a gente usou o Conta Azul, então o que acontece dentro da nossa conta bancária é feito um espelho no Conta Azul, eu preciso fazer essa conciliação, e dependendo do volume, se for um dia de pagamento, por exemplo, eu vou ter 30 conciliações bancárias para fazer ali. Segundo, por concentração de pagamentos em um dia do mês, então eu sei que todo dia 5 vai vencer a fatura, vai ser o dinheiro da conta, eu vou pagar a fatura e só nesse dia eu vou precisar conciliar tudo. E terceiro, justamente por talvez liquidez do dinheiro que eu tenho na minha conta hoje, caso eu precise dele para fazer qualquer tipo de aquisição, enfim, visto que eu vou fazer o pagamento dessa fatura mais para frente, tendo um fluxo de caixa, claro, bem... Isso. Dos 3 pontos que você levantou, o que mais me deixa receoso é esse último. Por exemplo, você tem um dinheiro em caixa que é para pagar aquela despesa do cartão. Se você gasta para outra coisa e não tem fluxo de caixa onde vai gerar caixa para pagar esse cartão, aí pode ser um problema. Tá? Mas em linhas gerais, o cartão de crédito é uma ferramenta muito boa, desde que a gente saiba utilizar. Tá? E esse é o principal ponto da maioria dos empresários, ele não sabe usar. Aí eu jogo no cartão e daí chega e gasto o dinheiro que tinha na conta e não tem dinheiro para pagar o cartão, daí lá eu vou reparcelo, faço um crédito pessoal para cobrir ele, não acaba o cartão e isso começa a se tornar uma bola de neve. Nesse caso pode ser uma saída, então, eu ter um capital de giro aplicado em alguma coisa com liquidez diária para fazer justamente para ter essa segurança de um... Pode, aí é a tua gestão, isso faz parte da tua gestão de caixa. E aí isso é você que vai definir. Então, eventualmente, você pode ter. Por exemplo, eu tenho empresas onde uma empresa que eu atendo, ele tem um limite de cartão de 120 mil reais, ele tem uma aplicação de 120 mil reais. E o giro. Se no dia do vencimento do cartão, o giro, as entradas e saídas da empresa não geraram um recurso suficiente para pagar esta fatura, ele pega dessa aplicação, paga o cartão e depois repõe na aplicação. É a garantia dele. Mas é a gestão de caixa de cada empresa. Claro para vocês a questão do fluxo de caixa? E da onde vem as informações para a gente montar o fluxo de caixa? No nosso contas a receber e no contas a pagar. No contas a receber, tudo que eu tenho para receber de hoje para frente, no contas a pagar, tudo que eu tenho para pagar de hoje para frente. Saldo inicial, mais entradas e menos saídas no final. Tá? Então, tanto para o demonstrativo de resultado quanto para o fluxo de caixa, as informações vêm dos nossos controles financeiros, contas a receber e contas a pagar. E aí uma comparação básica, rápida do DRE e fluxo de caixa, né? São 2 relatórios financeiros fundamentais. Então, qual que é o principal foco do demonstrativo de resultado? Rentabilidade, fluxo de caixa, liquidez. A base de contabilização, regime de competência no DRE, regime de caixa e fluxo de caixa. Objetivo, desempenho econômico, saúde financeira. E por último, perspectiva de curto e longo prazo, o DRE olha para o longo prazo do resultado da minha empresa. O fluxo de caixa vai me olhar para o dia a dia, para o curto prazo, para aquilo que eu tenho para pagar e receber no curto espaço de tempo. E aí, dando rapidinho mais alguns dos indicadores que a gente vai trabalhar no nosso workshop, é margem bruta, margem operacional é margem de contribuição, margem líquida, EBITDA, retorno sobre o patrimônio. Margem bruta, o que é? É a minha receita menos os meus impostos e os custos variáveis não sendo custo da matéria-prima. Margem operacional é a receita menos os custos variáveis, considerando fornecedores. Margem líquida é margem de contribuição, perdão, eu falei aqui. EBITDA é lucro operacional, é margem líquida ou margem de contribuição menos custos fixos. Retorno sobre o patrimônio líquido, é a partir do resultado, qual é o retorno que a tua empresa está dando no dinheiro que você investiu nela. Retorno sobre os ativos, uma coisa é o patrimônio líquido, é o dinheiro ou capital social, que você investiu. Outra coisa são os ativos, os bens que você tem dentro do teu negócio, máquinas, equipamentos, carros, etc. Que você pode ter construído durante o tempo através de endividamento, empréstimos, financiamentos, etc. Índice de endividamento, entre outros indicadores que a gente vai falar no nosso workshop. Pessoal,
Foi muita coisa? Foi 1 hora de conversa? 1 hora não, acho que foi quase 1h30, talvez. Quase 1h30. O objetivo daqui não é vocês saírem sabendo fazer demonstrativo de resultado, nem o fluxo de caixa. O que eu gostaria que vocês trouxessem, ou pelo menos tivessem bem estruturado, ou se no mínimo, um controle de entradas e saídas. Tudo que você recebeu, tudo que entrou, tudo que você comprou, tudo que você pagou e tudo que você tem para receber ou recebeu. Se você não tiver o demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. Entendo pelo menos esses dois, a gente consegue montar aqui no nosso workshop e aí junto com vocês para vocês estruturarem isso. Você quer que traga como PDF? Ou... Então, vocês podem mandar isso para o Thiago até segunda-feira, que ele vai imprimir isso para vocês. Quem tiver e quiser trazer em computador para a gente conseguir mexer, também pode fazer. Mas pode mandar para o Thiago que ele imprime e a gente vai fazer os cálculos na mão. Tá? É isso, Thiago? Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço imensamente o tempo de vocês. Desculpem as brincadeiras e tanto conteúdo. Tá ali uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Alguém conhece o Morpheus? Alguém já viu Matrix? Sim. Matrix? É o cara que dá a pílula pro Neo, o vermelho e o azul. Isso, eu vi essa fase e achei muito legal, porque uma coisa é você conhecer o caminho, uma coisa é você conhecer o demonstrativo de resultado, uma coisa é você conhecer o fluxo de caixa e falando sobre finanças, que é aquilo que a gente falou hoje. Outra coisa é você montar ele e saber ler ele. Porque daí você vai trilhar o caminho e vai conseguir alcançar ótimos objetivos. Certo?